Eu já falei dos vistos, já falei de várias coisas aqui para você conseguir imigrar aqui na Austrália. Tá tudo aqui no nosso canal, tem uma série de vídeos que você pode assistir sobre isso, mas tem um pequeno detalhe que a gente nunca falou e que é importante tão quanto os outros vistos e todos os requisitos que a gente já falou aqui, e passou despercebido, mas hoje a gente vai falar sobre ele porque vocês já fizeram muitas perguntas sobre esse processo que é o Job Ready Program. Mas Lucas, que porra é essa? Calma que a gente vai explicar. Eu trouxe aqui uma especialista no assunto para falar sobre isso, que é a Carol da Seven Migration. Ela sabe tudo, ela fez todo o meu processo e ela vai responder as nossas dúvidas aqui hoje. Então fica ligado. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, Lucas, e você? Tudo bem também, obrigado mais uma vez por você disponibilizar um pouco do seu tempo para falar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, eu adoro falar disso, vamos lá. A primeira pergunta, né, que as pessoas se fazem é: que é o Job Ready Program, né? Que o visto já é complicado, né? E aí ainda tem mais esse detalhe que dá um nó na cabeça das pessoas. O nome é tão chato quanto o programa, né? Mas tudo bem. A gente pode chamar de JRP daqui pra frente, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então o JRP, ele é um programa criado para quem estudou aqui na Austrália alguma profissão trade. Então eu tô com a lista aberta aqui na minha frente para não me deixar errar. Quem é que tem que fazer o JRP é quem estudou aqui na Austrália para ser mecânico, para ser chefe de cozinha, para ser fitter, para ser carpinteiro. Deixa eu ver mais alguma coisa. Os principais são essas. Tem outras carreiras, mas não são muito comuns entre os brasileiros. Então, mecânico, tanto mecânico de automóvel normal, quanto mecânico de moto, quanto mecânico de grandes veículos, como caminhão e diesel, carpinteiro, chefe de cozinha, cook. Todo esse pessoal vai ter que fazer o JRP no final do curso ou já no decorrer do curso. Para que serve? Tem um critério lá na imigração, quando você vai aplicar o Skill Visa, que fala que você precisa de Skills Assessment. E o JRP é os Skills Assessment para quem estudou alguma carreira trade aqui dentro da Austrália. Então, aquela galera que acha que vai terminar o inglês, fazer um VET e já aplicar o visto, já caiu do cavalo. Já caiu, já foi derrubado do cavalo, na curva. Sem chance nenhuma. Como é que funciona o JRP? Quem escolhe seguir por essas carreiras, vamos focar no chefe, né, que foi o seu caso. Então, como no caso do Lucas, quem decide seguir a carreira como chefe, depois tem direito a aplicar o Graduate Visa, que é o visto 485, que tem live já no canal explicando como é que funciona. Quem quer aplicar o Graduate Visa, que é o 485, tem que pelo menos comprovar que deu entrada no JRP. Ele não precisa estar aprovado, mas você já tem que ter dado entrada, tem que mandar junto para a imigração a evidência de que você já iniciou o seu processo. E esse processo, que é tão chato quanto o nome, ele é dividido em 4 fases. Então, para você ter o seu 485, o seu visto de 2 anos de trabalho, você tem que ter iniciado pelo menos o Step 1. Que é a aplicação, basicamente. Que é a aplicação. Você tem que ter 360 horas de trabalho. Normalmente, a escola, quando você está estudando, te coloca num placement. E daí você trabalha essas 360 horas. Ou então você mesmo achou um emprego na área e trabalhou essas 360 horas. Então, para dar entrada no Step 1, você tem que trabalhar 360 horas. E o valor do Step 1 é de $200. Hoje é esse o valor. Passou o Step 1, que é mais fácil, vem o Step 2. O que é o Step 2? O Step 1 é bobo, né? Você mostra lá que você trabalhou 360 horas, carta do empregador, evidência de pagamento, que você terminou o curso ou que tá para terminar e acabou. O Step 2, normalmente você tem que fazer ele no seu 485, né? Durante o seu Graduate Visa, caso contrário você não tem tempo. O Step 2, você tem que comprovar que você trabalhou 1.725 horas naquela profissão. Supervisionado, não adianta trabalhar por conta, por exemplo, a pessoa que se formou como carpinteiro, ele simplesmente trabalhar
sendo terceirizado, trabalhar como autônomo não funciona. Ele tem que ter um supervisor, ele tem que estar dentro de uma empresa, esse tipo de coisa, para ele conseguir comprovar essas 1.725 horas, porque o empregador vai ter que assinar os reports e você tem que mandar a evidência de pagamento. Quanto antes eu terminar essas 1.725 horas, melhor. Se eu trabalhar 50 horas por semana, eu termino isso mais rápido. Não adianta correr tanto, porque você tem que terminar em 12 meses. Não adianta terminar em menos de 12 meses. Então, são 1.725 horas em um ano de trabalho. Então, dá para dividir aí. Se você terminar antes, você vai ter que continuar trabalhando mais um pouquinho para completar 12 meses. Ou seja, uma coisa não anula a outra, né? Se você completar as horas antes, você ainda precisa terminar os 12 meses, e se você não terminar as horas nos 12 meses, você vai ter que estender os 12 meses para você terminar as suas horas, é isso, né? Exatamente. Custa $450 para aplicar para o Step 2, e você só pode usar 5 empregadores. Você não pode trabalhar 200 horas para um, 300 horas para outro, 300 para outro, porque você não pode ter 10 empregadores nesse processo. Então, são 1.725 horas com, no máximo, 5 empregadores diferentes. E você pode trocar entre um e outro durante o processo, né? Pode sim. Nesse programa, você pode trabalhar como casual também, né? Porque tem muita gente que me pergunta, eu preciso ser full-time, eu preciso ser part-time. Não necessariamente, né? Você pode ser casual. Eu não tenho certeza se pode ser ABN também. Pode ou não? Para comprovar essas 1.725 horas, você pode ser full-time, você pode ser part-time, você pode ser casual e você pode trabalhar por ABN, desde que esse seu serviço como ABN, você seja um subcontractor de uma empresa. Desde que você consiga que o seu empregador assine todas as cartas para você, os formulários do TRA, do JRP e as evidências de pagamento, tudo bem. Você não precisa ter um contrato de full-time necessariamente. O subcontractor, para quem não sabe, é um contrato de terceirização. Então, tem uma empresa grande que faz o serviço e ela terceiriza o serviço para você com a sua microempresa, mas você ainda é como se fosse um empregado dessa grande empresa. Então, nesse caso, se a empresa concordar, óbvio que você vai ter que fazer o cadastro dessa empresa no site lá do JRP, e esse cadastro precisa ser aprovado também, né, Carol? Esse cadastro precisa ser aprovado, né? Então, quando você registra a empresa, o TRA ele faz uma análise se essa empresa está legalmente operando. E outra coisa que é importante a gente lembrar é que você não pode ter 20 empregadores, um subcontractor. Pelo menos 863 horas do programa inteiro tem que ser feito com o mesmo empregador. Então, se você, por exemplo, é pintor e você trabalha para várias empresas de pintura, cada hora te colocam em uma casa, num serviço, num site, pelo menos 860 horas tem que ser com a mesma empresa. Entendi. Galera, é um processo a mais aí dentro de tudo que a gente já tem que fazer para conseguir aplicar o visto, né, o Skilled Visa, e é aquele processo que eu passei, que eu falei que foi duro, que foi para mim a fase mais difícil, porque você tem essa obrigação, né, de trabalhar esse X número de horas lá com o mesmo empregador. Eu não quis mudar de empregador, mesmo querendo mudar de empregador, porque daí você tem que cadastrar um novo empregador. É um saco. Eu falei, não, eu vou aguentar mais um pouco aqui. Enfim, não é difícil, mas é bem chato, né? Principalmente na parte de documentação, né, Carol? A documentação, ela para alguns casos é bem simples, mas para outros casos se torna bem extensa. E o TRA, como qualquer outra autoridade, eles se reservam ao direito de pedir o que eles quiserem. Então, se no meio do processo eles tiverem uma dúvida, se eles tiverem alguma desconfiança de qualquer coisa, eles vão pedir mais documentos, eles podem ligar para o empregador e etc. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a documentação, ter certeza que não tem nada discordando, fala uma coisa na carta, mas o payslip fala outra. As coisas têm que bater, tem que fechar, senão não dá certo. Basicamente, o que o TRA faz, né? O TRA é o órgão que toma conta aí do JRP, tá? O TRA, eu posso dizer que ele é mais ou menos como a OAB lá no Brasil para advogados. Ele funciona mais ou menos, tipo, é um órgão regulador e você tem esse processo para você validar a sua profissão? Isso, é mais ou menos. Eu não diria que ele é o órgão regulador, porque essas carreiras não precisam de licença, né?
Então, por exemplo, o eletricista, que também é um trade que precisa de licença, a licença dele não é com o TRA, a licença é com o órgão lá dos eletricistas. Ah, entendi. Precisa de uma licença para ser chefe, por exemplo, você não precisa de uma licença para ser carpinteiro, mas ele é o órgão que faz o reconhecimento, ele é o órgão que valida que o que você estudou aqui na Austrália, mais o que você está trabalhando aqui na Austrália, faz de você um chefe no final das contas, ou faz de você um carpinteiro no final das contas. É ele que tica que você seguiu os requerimentos básicos. Entendi. E um chefe no Brasil, ele pode ir direto pro TRA e fazer o JRP? Ou é só para quem se formou chefe aqui na Austrália? O JRP é só para quem estudou na Austrália. Se você tem uma qualificação de chefe, por exemplo, do Brasil, e você está vindo com uma experiência do Brasil, tem um outro programa do TRA que chama OSAP, que a gente chama de OSAP, que é o OSAP quem faz o seu reconhecimento. Mas aí a gente vai ter que marcar um outro vídeo só para falar do OSAP. Muita coisa, né? E também tem, né, o VetaSES, que é para outros tipos de carreiras, né? Anota aí, a gente pode falar do VetaSES, da ACS, do Engineers Australia, do Social Worker, do Child Care, que são cada um órgãos separados. Caramba, cara, é muito complexo, né? E a gente só falou até agora do Step 2, né? Qual que é o Step 3? O Step 3 eu acho que é o Step mais temido por todo mundo. Qual que é? Vou deixar a Carol falar. O Step 3, ele é o mais temido por vocês, mas para mim ele é o mais fácil. Quando você alcançar 863 horas de trabalho, você tá vendo que 863 é um número que aparece bastante, assim, pro VetaSES, né? Eles decidiram que esse é o número. Quando a pessoa alcança 863 horas de trabalho, ela já pode se registrar pro Step 3. O Step 3 custa $2.540, então quando você alcançar 863 horas, você já pode pagar para fazer o Step 3. E ele é uma entrevista com um assessor do JRP, que ele vai te fazer um monte de perguntas sobre a sua área, tanto coisas que você estudou quanto que você aprendeu na prática, e você precisa ser aprovado nessa entrevista. Essa entrevista pode ser tanto uma entrevista por vídeo, quanto eles podem ir até o seu local de trabalho, eles agendam essa visita no seu local de trabalho e eles passam lá o dia inteiro, ou pelo menos umas 4 horas, te assistindo trabalhar e fazendo um report. Que maravilha, não é mesmo? Você tá lá no seu ambiente de trabalho, que já tem, no meu caso como chefe de cozinha, já tem uma pressão natural, e aí tem mais um cara atrás de você ali, observando você trabalhar e, eventualmente, te fazendo algumas perguntas no meio do seu trabalho ali, mesmo você estando atarefado ali com um monte de coisa enrolado, ele vai te fazer perguntas. No meu caso, eu não sei se foi melhor ou pior, por causa do Covid, eles não estavam fazendo essa visita. Era tudo por vídeo. Não sei como é que tá agora, a Carol pode dizer, mas na época que eu tive que fazer, foi através de um vídeo. E para você, meu querido, que lá na época de escola odiava chamada oral, cara, basicamente é isso que o cara fez comigo. A gente fez uma videochamada e ele era pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Tanto técnica quanto do meu trabalho em si. E depois, assim que ele desligou comigo, né, ele ligou para o meu head chef para confirmar as informações, as respostas que eu dei sobre o meu local de trabalho para ver se batia. Então, é bem... dá um medinho, dá um friozinho na barriga. Assim, a gente não pode dizer que isso é tão difícil, porque no final das contas todo mundo passa. É uma coisa chata, fica todo mundo com medo, mas no final das contas, se você estudou aquilo 2 anos, se você já trabalhou 360 horas, mais 863, você já sabe fazer aquilo, né? Não tem muito, assim, o que dá errado. Eles não perguntam nada muito mirabolante, muito fora do seu dia a dia. É o nervoso mesmo de estar sendo entrevistado ou de estar sendo assistido, alguém nas suas costas vendo o que você está fazendo o tempo todo por cima do seu ombro, mas não é impossível, só é chato. E aqui na Austrália, alguns estados já voltaram a ser pessoalmente, né? Os entrevistadores já estão indo no local de trabalho. Aqui em WA continua sendo videocall, mas não acho que vai ser por muito tempo. Show! Então, é isso. Realmente, as perguntas são perguntas básicas. Mas sabe aquela coisa que, tipo assim, você nem deu muita bola quando você está estudando? Então, presta atenção, porque mesmo sendo muito básico, você pode dar uma escorregada aí.
porque são realmente coisas básicas de segurança, básicas de saúde, para quem é chefe de cozinha, óbvio, né? Eu tô falando da minha experiência. Então, dá uma relembrada naquelas coisinhas básicas que você estudou, se você não tá ainda com isso muito na cabeça, se no seu dia a dia, no seu restaurante você não usa muito, fica ligado nessas coisinhas, porque pode ser uma das perguntas que eles vão fazer. No final, dá tudo certo, né, Carol? Deu certo comigo. Que outra opção você tem? Tem que dar certo. E essa questão de equipamento de segurança é para todas as carreiras que o JRP vai fazer. Eles vão sempre focar um pedaço da entrevista, ou no caso, na hora que estiver te assistindo, na questão de equipamentos de segurança e de higiene, né, que é o comum para chefe também. Nas outras carreiras nem tanto, mas higiene e equipamento de segurança é essencial, tem que saber de cor o que fazer, e se eles estiverem indo lá te assistir, tem que estar propriamente vestido. O que eu falei aqui de saúde, leia-se higiene. A Carol falou certo, eu falei errado, tá? E daí você vai pro Step 4. Se você for aprovado no Step 3, né? Se você finalizar o Step 2, né? E depois de terminar as 1.725 horas. Se você finalizar o Step 2, for aprovado no Step 3, você está liberado para o Step 4, que é a finalização de tudo isso, né? A finalização de tudo isso custa somente hoje $65. O que é isso? Nada, um pedaço de papel que eles cobram para emitir. Então você vai lá, paga $65 e consegue o seu certificado que você terminou o seu JRP. Esse é o famoso Skills Assessment. Você vai ter seu Skills Assessment pronto e a partir daí podemos conversar sobre um Sponsor 482 ou outro. Normalmente acaba sendo esse por conta do tempo de experiência. E Skill Visa 190, 189, 491, dependendo de onde você tá, de quantos pontos você tem. E também tem um outro problema, entre aspas, que você termina os 12 meses do TRA, né, do JRP, mas você, dependendo do estado que você tá, como por exemplo aqui em South Australia, eu tive que esperar o tempo de experiência trabalhando em South Australia para poder aplicar o 491, que também tem essa, né, que varia de estado para estado, e que aqui, se não me engano, era o quê? 18 meses, né? Era 12 e passou para 18. É que South Australia, eles têm um esqueminha assim. Se você estudou aqui, o tempo de experiência que você vai ter aqui é 1. Mas se você estudou em outro estado, o tempo que você vai ter de experiência aqui em South Australia é maior. Que foi o seu caso. Você tinha estudado em Queensland, certo? E daí você mudou para South Australia para fazer esse tempo de experiência lá. Se você tivesse estudado em South Australia, teria sido um pouquinho diferente. Mas isso depende de cada profissão. Para chefe é X, para carpinteiro é Y, para mecânico é diferente. Eu vi outro dia que mecânico diesel, South Australia está pedindo 13 meses de experiência só para quem está vindo de outro estado. Então depende bastante da demanda, e o que vale hoje não quer dizer que vale no próximo ano. Então eles vão sempre adaptando isso de acordo com a necessidade deles. E é por isso que eu sempre falo para vocês que a escolha da cidade é importante se a sua intenção é imigrar, mesmo que você ainda esteja como estudante. Porque muita gente fala assim, eu vou primeiro para Sydney, depois eu vejo o que eu faço. Calma lá, porque dependendo do seu objetivo, talvez essa escolha possa te custar aí mais tempo, como custou para mim, por exemplo, que decidi vir para South Australia depois. Não estou falando que não é para você ir para Sydney, eu estou falando para você considerar isso na escolha da cidade também. E é importante que você faça a consulta com o agente de imigração justamente para isso, não só para te ajudar a escolher a cidade, né, te dar uma direção, um norte de onde você tem mais chances, de onde você pode ir, que vai ser... não vou falar mais fácil, porque nunca é fácil, mas enfim. E também para te dizer quais são esses requerimentos que a gente não sabe. De, tipo, mecânico é só 3 meses, chefe são 18 meses se você estava fora de South Australia, 12 se você está dentro. Enfim, tudo isso você vai conseguir saber e se informar com uma consulta com a agente de imigração. A Carol tá aí, tem link aqui na descrição do vídeo e ela com certeza pode ajudar, né, Carol? Consigo sim. A gente tem que fazer essa análise de pontos com muito cuidado, com muito amor,
Porque às vezes as pessoas querem estudar numa área que não é regional, mas tem que ver quantos pontos você já tem. Lembre-se sempre que quem está estudando em área regional, só pelo fato de estudar 2 anos em área regional e tá morando em área regional, já tem 5 pontos a mais. Então tem que fazer toda essa análise direitinho. Como é que eu faço para ganhar pontos? A gente tem que ver um monte de coisa, idade, qualificação, experiência, tem partner, não tem partner. Então tudo isso conta quando a gente vai construir o seu point test. Então, por isso a necessidade de ver direitinho em qual estado, em qual cidade ou estado vai morar desde o princípio, desde lá do curso de inglês, para fazer um plano que vá servir para o seu caso. Do contrário, pode até ser que dê errado, a gente consegue arrumar no final, mas você vai atrasar seu processo, vai demorar um pouco mais. E, Carol, a Seven também ajuda no processo do TRA, né? Se a pessoa precisar, tipo, tá muito confuso, não sei fazer, não sei aonde eu vou, a Seven oferece esse serviço também, né? Sim, a gente faz o Step 1, o Step 2 e o 3, a gente passa as informações, mas nós não podemos representar. Essa é uma regra do TRA, que o Step 2 e 3 o aplicante deve fazer sozinho. Podemos te auxiliar, mandar todas as informações, tirar suas dúvidas, mas quem faz é o aplicante. Então, a Seven atua no Step 1, junto com a aplicação do Graduate Visa, e no Step final, no Step 4, se a pessoa precisar de ajuda. Porque, na verdade, o Step 2 e o 3 é trabalhar, baixar os relatórios do site do TRA para dar para o seu supervisor assinar para você fazer o upload dos documentos que eles pedirem. E o Step 3 é a entrevista, tem que ser você, não pode ser a Carol lá, né? Tem que ser você. E é isso. Mas ajuda porque eu tive várias dúvidas durante o processo e a Carol, na época, né? Agora nem sei quem vai fazer isso agora, Carol. Agora tem a Juliana aqui em Perth, em Adelaide tem a Thaís e a Fernanda. Em Sydney tem a Jéssica, a Fernanda, e é isso. E é isso. A Carol, na época, me ajudou e ela tirava todas as minhas dúvidas com relação a tudo que eu tinha. Carol, pediram isso, é isso, o que eu mando agora, o que eu faço agora? Então, ela ia me direcionando e eu ia fazendo eu mesmo, mas ajuda porque muitas informações podem ser confusas, diferentes do que você entende, enfim. Eles têm todo o suporte lá para você. Ajuda porque eles já fazem isso há muitos anos e fazem muito isso, então eles com certeza vão saber mais do que você mesmo pegar e olhar lá no site. Dá para você fazer isso? Dá para você fazer isso. Você tá pagando pelo seu conforto aí de ter alguém para te dar um suporte. As pessoas podem fazer sozinhas até o visto, né? Essa é a verdade, não tem nenhum impedimento entre você ir lá sozinho e aplicar sua sponsorship. Quando você decide fazer algo com um agente de imigração, é tanto para minimizar os riscos, quanto para ter peace of mind, né? Carol, muito obrigado por você ter participado desse vídeo. Eu acho que deu para esclarecer bem o que é esse processo. Se ainda ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente volta a falar com a Carol, ou aqui, ou numa live, enfim. A gente dá um jeito para tirar essas dúvidas aqui de vocês. E é isso, Carol. Brigadão e te vejo num próximo vídeo aqui no canal. Combinado. Muito obrigada a vocês e pode marcar o próximo para falar de ACS e VetaSesc, que eu já fiquei ansiosa. Show de bola. Então é isso, galera. Muito obrigado. Tchau.